Amém? Capítulo 5, versículo 18 de Tessalonicenses. É uma passagem bem conhecida da palavra de Deus que diz assim: Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Quero falar essa noite sobre gratidão. E numa campanha de prosperidade, eu acho que não dá para falar de prosperidade sem falar de gratidão. Não dá para falar de ser próspero sem falar de gratidão. Tem um irmão lá na igreja que eu acompanho a trajetória dele e Deus tem prosperado muito a vida dele, muito mesmo. Na medida que nós conhecemos ele quando ele chegou na igreja, ainda hoje eu estava lembrando, quando ele chegou na igreja, ele chegou numa barra circular azul. O irmão Anderson, a gente chama ele carinhosamente de Negão, esposo da irmã Tatiane. E quando ele chegou na igreja não tinha mulher, não tinha filho, numa barra circular azul. Isso tem uns 10, 12 anos por aí. E hoje Deus tem prosperado bastante a vida dele em todos os sentidos. Porque quando a gente é próspero só no financeiro, mas não prospera na vida familiar, nas coisas, na obra de Deus, também não é muito bom, não é muito válido. Mas eu vejo que Deus tem prosperado ele em todas as áreas. E eu estava conversando com ele esses dias atrás, e ele estava falando sobre gratidão. E ele me falou uma palavra que eu quero levar para a minha vida. Ele disse que o segredo da prosperidade é a gratidão. E, sabe, dentro da psicologia nós aprendemos que aquilo que você pensa, você atrai. Aquilo que você fala, você atrai. É como quando a gente está com o celular ligado e a gente começa a falar: eu quero comprar uma planta, eu quero comprar uma planta, eu quero comprar uma planta, eu quero comprar uma planta. Aí, de repente, você abre o Facebook, está lá um monte de planta te oferecendo. Você abre o Instagram, planta te oferecendo, né? Dizem que eles ouvem, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que isso é real. E é mais ou menos assim, nós atraímos tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos. E quando nós somos gratos a Deus, a gratidão a Deus, ela atrai coisas maravilhosas para nossas vidas. Como ser grato? Só agradecendo? Não, a gratidão ela é uma construção. A gratidão ela é algo todos os momentos, todas as horas, todos os dias. E nós estamos vendo aqui que essa passagem ela nos traz sobre instruções. O apóstolo Paulo ele estava instruindo aquele povo e ele falou: em tudo dai graças. Quando ele fala isso, nos mostra que não é só dar graças quando as coisas estão boas. Não é só agradecer quando nós temos um dia bom. Eu trabalho no comércio. Tem um restaurante que vende a melhor comida de Porto Velho, melhor frango assado, a melhor carne, o melhor churrasco. Tem a atendente mais linda, a cozinheira mais linda, o churrasqueiro mais lindo. E de quebra ainda tem os meninos que ficam por lá, mais lindos do mundo também. Só que nem todos os dias bomba as vendas. Nem todos os dias a gente sai de lá com dinheiro que não cabe nos bolsos. Nem todos os dias vende tudo. Nem todos os dias o lucro é bom. Mas eu aprendi que todos os dias nós temos que dar graças. Todos os dias nós temos que ser gratos ao Senhor, porque alguma coisa Ele fez por nós. Só de eu estar ali e Deus não ter permitido que um homem sanguinário tenha vindo ali, tenha assaltado, só de Deus permitir que ninguém tenha se machucado. Nossa, se eu for falar de livramentos, e eu gosto muito de pensar naqueles livramentos que Deus, que a gente passa por ele e a gente não percebe. Sabe quando o carro ia te bater e não te bateu e você nem viu?
A mão do anjo ali te guardando. Já pensou se Deus ali abrisse os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos ver o quanto que Deus nos livra todos os dias, o quanto que as pessoas armam para você, o quanto que as pessoas planejam o teu mal e o Senhor nem permite que você fique sabendo disso. Então, se nós formos falar de motivos para agradecer, meu Deus, eu tenho feito alguns estágios em algumas áreas dentro da psicologia e às vezes a gente se depara com cada coisa, sabe? Cada criança que, meu Deus, passando por cada dificuldade, cada problema do tamanho do mundo. E aí eu olho para os meus e eu falo, Deus, muito obrigado, porque os meus filhos, eles são perfeitos. Muito obrigado, Senhor, porque eu nunca fui no hospital. Eu tenho minha filha com 7 anos, meu filho com 1 ano, vai fazer agora dia 3. E eu nunca fui no hospital com meus filhos, nunca fiquei internada com eles. São saudáveis, graças a Deus. Então, a gratidão, ela traz prosperidade. Se você quer comprar um carro, agradeça por esse carro. Sabe? Quando nós vamos comprar algo, quando nós estamos orando por algo, fiquei muito feliz pela irmã Anne aqui, pelo irmão Luan, né? O sonho de todo casal é uma casa. Quando eu casei, nós moramos 8 meses de aluguel. E aí, eu falei para o meu esposo que eu queria comprar uma casa. Nós tínhamos um dinheiro guardado. Só que o dinheiro que a gente tinha dava para comprar uma casa feia e velha, na Zona Leste. E o meu marido, ele era muito mauricinho, ele queria morar lá no 4 de janeiro, de aluguel, num apartamento que pagava R$300. Irmão, eu casei em 2004. 2004, R$300 era dinheiro. Hoje não é não, mas hoje, como diz aquela senhora, não dá para comprar nem uma calça de R$300. Mas naquela época era dinheiro, irmão. E ele queria morar lá, porque os amiguinhos dele moravam lá, ele queria morar lá. Mas, falei para ele, olha, passarinho que se acompanha com o morcego, dá de cara na parede. Bora morar aqui na Zona Leste mesmo. E nós compramos uma casa, irmão. E era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não tinha poço, não tinha caixa d'água, não tinha banheiro. O lugar que a gente tomava banho tinha um sapo desse tamanho, que ficou lá. A gente vendeu a casa com o sapo dentro. E era uma casa, não tinha energia, não tinha nada. Nós passamos para dentro para ter a casa própria. E ali, aquela casa foi um presente de Deus na minha vida, porque o Senhor, ele me falou assim que Ele ia me levar para um lugar onde ali eu ia poder me firmar na presença do Senhor, porque eu não conseguia me firmar. E eu nós fomos morar ali no Lagoinha, perto da igreja, e ali eu vivi momentos maravilhosos com Deus. E ali eu pude me firmar na presença do Senhor. Mas, hoje eu aprendi que eu tenho que especificar a minha bênção. Quando a gente quer trocar de carro, sabe? Eu sou muito real. Eu acho que às vezes falta para mim ser um pouco mais, sair um pouco mais do natural, ser um pouco mais sobrenatural. Porque quando que Deus ele pode fazer. Às vezes eu peço uma bênção do Senhor, Ele vai lá e me abençoa. E eu fico pensando, por que eu não pedi uma bênção maior? Né? Eu sou muito assim de pedir aquilo que eu posso, aquilo que os meus olhos enxergam. Quando Deus ele tem muito além para nossas vidas. Então, quando nós não somos gratos ao Senhor, nós desagradamos a Ele. Mesmo no momento de nós pedirmos algo a Deus, nós já devemos pedir com gratidão. Nós já devemos pedir agradecendo. Sabe? Minha vida inteira é de pedir coisas para o Senhor e Ele fazer. A minha vida inteira é semeando, é pedindo e Deus ele me abençoando. Quando eu paro para olhar a minha trajetória, meu Deus. Sabe, eu casei com 18 anos e o Senhor, eu morei 8 meses de aluguel, o Senhor já providenciou uma casa. Meu esposo, ele ia daqui da Zona Leste lá para a base aérea todos os dias de bicicleta e voltava. E eu acho que em menos de 2 meses de casado, nós compramos uma motinha para ele poder ir e vir. E
de lá para cá nós nunca ficamos a pé. Nós trocamos de casa. Nós compramos uma casa, irmãos, que um irmão vendeu para nós abençoado. De repente a Caixa Econômica chegou e falou assim, ó, a casa é minha, está indo para leilão e vocês têm tantos dias para sair daí. E foi triste aquele dia. Mas eu tinha semeado, eu e a pastora Poliana, nós tínhamos feito um desenho da nossa casa, a casa que a gente queria. Nós desenhamos no papel e levamos para a igreja. E essa casa que eu morava, ela não era a casa que eu tinha pedido para o Senhor. E aí, Deus me deu condições para comprar outra casa, que nós fomos, eu e meu esposo, 10h30 da noite, a gente pegou um óleo, um azeite, foi lá e ungiu o portão da casa e falou, Deus, é essa aqui, é essa aqui. E aí o Senhor foi lá, providenciou para nós comprarmos. De última hora o rapaz falou assim, eu não vou mais poder vender ela, vou vender a outra. Eu falei, Deus, não foi essa casa que eu pedi para o Senhor, foi essa aqui. Eu não ungi aquela lá, não, ungi essa aqui. E aí passou uns 3 dias de problema e depois, não, vai ficar essa aqui mesmo, que é a casa que eu moro até hoje. E aquele óleo foi tão ungido, irmão, que eu já tentei vender a casa umas 10 vezes e não dá certo. Da última vez coloquei uma placa, quando eu chego na igreja, o presbítero Joãonildo falou assim, você que está pensando em vender a casa, oh meu Deus do céu. Tá bom, senhor. Chegando lá, eu tiro a placa. Chegando em casa, eu falei, não, amor, eu acho que essa casa aqui vai virar uma igreja, vai virar alguma coisa, que não dá para nós vender, não. Não é. Tirei a placa. Mas, enfim, irmãos, tudo que eu tenho na minha vida foi Deus que me deu. E eu sou tão grata, sabe? Eu sou um pouco reclamona, mas é algo que eu tenho pedido para Deus, Ele me tratar, porque Deus, Ele é muito maravilhoso, sabe? Quando nós levantamos, nós temos que dar graça. Quando nós vamos comer, nós temos que dar graça. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Sabe o que é? Você ter a 5ª série do ensino fundamental, irmãos, e você decidir que você vai estudar, e você ir terminando, de repente você está com o ensino médio na mão. Terminei meu ensino médio em agosto. E em dezembro eu estava com meia bolsa de uma faculdade que eu nem imaginava. Eu nunca imaginei na minha vida fazer uma faculdade de psicologia. Eu gostava de administração. E, de repente, através da cura interior, do encontro com Deus, eu comecei a me interessar por essa área, me interessar. E, de repente, eu estou lá dentro de uma faculdade, vou para o 7º período, nunca reprovei, nunca fiquei de exame, não sou inteligente, é a graça de Deus na minha vida, sabe? Mas eu sou tão grata ao meu Senhor. Todos os dias eu agradeço a Deus por aquele lugar, agradeço a Deus por estar ali. E o que eu quero te falar essa noite é que antes de você pedir qualquer coisa para o Senhor, agradeça. Seja grato. Sabe? Existem 2 coisas que nos impedem de ser gratos. E são 2 doenças, que é a ansiedade. O ansioso, ele não consegue ser grato. O ansioso, ele vive o amanhã. E a palavra de Deus fala que o amanhã, ele não pertence a nós. O daqui a 10 minutos não pertence a nós. E o mal do século hoje é a ansiedade. Todos nós somos um pouco ansiosos, isso é inevitável. Eu e meu esposo, nós estamos aguardando algo que nós temos assim, orado diante do Senhor, que é a vinda do meu sogro, que está vindo morar com a gente, e ele passou por uma situação. E aí, todos os dias ele fica, sai, não sai, vem, não vem. E a gente vive esperando decisões. E aí, a gente fica ansioso para ele chegar. E é uma ansiedade normal do ser humano. Agora você tem que estar sempre em oração e em conversa com Deus para dizer assim, Deus, até onde essa ansiedade está normal? Até onde essa ansiedade ela é de mim, ela é da minha estrutura? Porque a partir do momento que a ansiedade ela já ultrapassou a estrutura humana, ela se torna algo que não agrada ao Senhor. Nós não devemos viver para o amanhã. Nós devemos viver para o hoje. A
palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas angústias, sabe? Hoje nós estamos vivendo um período difícil, transição de governo, não sabe se governo fica, se governo vai, como é que vai ser, e uma hora vem uma notícia, o juro vai para lá, o juro vai para cá, mas nós devemos lançar a nossa ansiedade no Senhor, sabe? Para nós crentes, não importa quem esteja no governo, porque o governo das nossas vidas é o Senhor. Eu sou 22, não nego, 22, né? Perdeu, continuo sendo 22, mas é por uma questão dos ideais que esse governo defendia. Ele não governa a minha vida, quem governa a minha vida é o Senhor. Então, irmãos, não é certo nós vivermos em ansiedade. Você pedir uma bênção do Senhor e já começar a ficar ansioso por ela, ora ao Senhor, fala: Deus, tira de mim essa ansiedade. Deixa nas tuas mãos, deixa na tua vontade, deixa no teu tempo, porque a tua vontade ela é perfeita e ela é agradável. Outra coisa que desagrada ao Senhor é a depressão. A depressão ela te impede de ser grato. Eu sei que existem muitas pessoas dentro da igreja que sofrem com depressão. Sabe, eu estou com um problema com a minha mãe, ela tem depressão, e nós temos orado, nós temos levantado clamores pela vida dela, e não é fácil, mas ela tem buscado também, e eu fico muito feliz que ela reconhece, tem buscado ajuda, tem buscado ajuda tanto espiritual quanto com médicos. Então, a depressão, ela vive o passado. Ela vive sempre algo que aconteceu. Ela vive algo que passou. Ela não consegue viver o hoje. E nós conseguimos ser gratos, nós agradamos ao Senhor em gratidão, vivendo o hoje. O que passou, eu sou grata? Sou grata. Mas eu tenho que ser muito mais grato pelo que aconteceu hoje. Pelo que eu quero hoje. Ah, pastor, mas como é que eu não vou ser ansiosa se eu estou querendo um carro, se eu estou querendo uma casa? Irmãos, eu falei aqui da ansiedade natural do ser humano. Já pensou quando a gente engravida lá com 1 mês, descobrir que estou grávida? Você não está ansioso para ver o rostinho do neném, como é que vai ser, que dia que vai nascer, se vai ser assim, essa... É normal, essa ansiedade é normal. Sabe, eu gosto de uma passagem na Bíblia que ela fala sobre eu sempre uso ela e eu sempre esqueço dela também, que é nós termos tudo na medida. Tudo nós temos que estar ali no centro, ser centrado. Nem mais para a esquerda, nem mais para a direita, no centro. Sabe, tudo na medida certa. Pedir para o Senhor tudo na medida certa. A gente não pode extrapolar em nada, a gente não pode querer algo de mais ou querer de menos. Nós temos sempre que pedir para o Senhor: Senhor, me dá temperança, me dá domínio próprio, para que eu possa me dominar as minhas ansiedades, dominar os meus medos, dominar as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus pensamentos negativos, para que eu possa te agradar. Sabe, hoje em dia, as pessoas elas confundem muito a vontade de Deus. Sabe? As pessoas elas falam assim, às vezes você vê um casal se separando, aí de repente alguém chega e fala assim: ah, irmão, vamos orar, né? Quem sabe Deus não quer fazer alguma coisa nisso daí. Irmãos, alguém fica desempregado ali, perde um emprego bom, um emprego que queria. Irmão, vamos orar, né? Às vezes Deus tem algo melhor. Às vezes acontecem coisas ruins na vida do crente. Não, vamos orar, foi Deus. Sabe isso, irmãos? Vai criando em certas pessoas um sentimento contrário a Deus. Eu não consigo aceitar que coisas ruins, terríveis acontecem nas nossas vidas e alguém vai dizer assim: ah, foi Deus. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acredito assim que as coisas ruins elas acontecem sim,
Eu acredito que Deus, Ele permite, mas que não é o querer de Deus para nossas vidas. Eu não consigo acreditar que seja o querer de Deus. Deus está lá no céu, eu não estou fazendo nada, eu vou lá e vou fazer alguma coisa ruim lá para o meu filho. Você consegue fazer isso com o teu filho carnal? Nós que somos carne, nós que somos cheios de pecado, cheios de problema. Eu olho para minha filha, olho para meus filhos, eu não consigo... Meu Deus, eu não consigo pensar. Tem horas que eu quero ensinar a Emanuela. Emanuela é muito abençoada na organização. Penso numa menina organizada e eu estou profetizando isso porque ela não é. Mas eu não consigo, irmão, punir ela para que ela seja mais organizada. Estou pedindo para Deus para Ele me dar um direcionamento para me ensinar ela a ser mais organizada. Esses dias eu falei, minha filha, cadê a pulseirinha que a menina te deu? Tu já perdeu? Ela disse, não, não perdi. Eu disse, está onde? Está ali no meu quarto, eu só não estou achando. Não sei para quem que ela puxou essa maleza, irmã. Mas é uma benção, sabe? Mas eu não consigo olhar para ela e falar, eu vou punir ela de alguma forma para que ela seja organizada. Não é assim que Deus Ele nos vê, irmãos. Procura orar e pedir para Deus para que Ele... Tudo gira em torno, irmãos, de uma intimidade que nós temos com Deus. Porque se nós tivermos uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai nos dar discernimento para o que é vontade dEle nas nossas vidas e o que não é. Sabe, a gente muitas vezes culpa ou o diabo demais, ou Deus demais. Quando nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas vidas. Agora, vamos ali olhar um carro, eu e meu marido. Chegamos lá, uma Triton, 180 mil. Irmão, eu tenho condições de ter um carro, uma Triton de 180 mil, irmão. Se eu comprar a primeira parcela, eu já não vou pagar. Aí o banco vai vir, vai me tomar o carro e eu vou falar assim... Ai, foi da vontade de Deus, de alguém do banco vir levar o carro, é porque Deus tem algo melhor para mim. Irmãos, eu creio que Deus tem algo muito, muito, infinitamente melhor. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, tudo tem períodos na nossa vida. Quando eu engravidei do Samuel, eu pensei assim, eu estou tão velha. Por que eu não tive esse menino cedo? Oh, Deus... Por que o senhor foi abrir minha madre tão tarde? Por que o senhor não abriu mais cedo? Para eu poder ser uma mãe novona e tal. E eu ainda questionei Deus algumas vezes acerca disso. Depois eu falei, misericórdia, Senhor, me perdoa, Pai. Porque tudo tem um período, tudo tem um tempo, tudo tem um lugar determinado, uma hora determinada, sabe? Eu sei que Deus vai dar, vai fazer, mas eu não posso meter a carroça diante dos bois, como as pessoas falam. Porque daí, certamente, eu vou me frustrar. E aí, ou eu vou culpar Deus, ou eu vou culpar o diabo. E aí, como ser grato numa situação dessa? Existem situações que nós mesmos atraímos para nossas vidas. Tanto você atrai o positivo quanto o negativo. E aí você deixa de lado a gratidão, porque você não vai conseguir agradecer a Deus por algo que deu errado. Você está chateado, frustrado, você não vai agradecer a Deus. Então tudo gira em torno, irmãos, de uma conversa diária com Deus. Sabe? Às vezes você fala assim, pastor, mas você ora quantas horas por dia? Irmão, não oro 1 hora ali de joelho. De jeito nenhum, irmãos. Queria. Mas não dá, irmão, não consigo. Mas eu acho que umas 12 horas por dia eu falo com Deus. E a hora que eu não estou falando, eu estou dormindo. Mas todos os momentos, alguém me fala uma coisa, eu já penso em Deus. Alguém me fala tal coisa, eu já penso em Deus. Sabe uma coisa que o meu pastor me ensinou? Ele falou assim, quando tu for fazer alguma coisa, pensa o que Deus faria. E às vezes é difícil, porque, lógico, que a gente nunca vai fazer o que Deus faria, né? Mas a gente consegue chegar um pouquinho perto da vontade de Deus quando a gente pensa assim. Então, irmãos, a palavra que eu quero te deixar aqui essa noite é que seja grato. Mas busque, sabe, orar, pedir direcionamento, para que você não saia por aí fazendo o teu querer, a tua vontade, para que depois você não consiga ser grato, porque a situação ruim, ela vem sem a gente procurar. Imagine se a gente for procurar, né? Às vezes você pode pensar assim, você vai
Cadê a Anne? Quanto tempo você tem de casada, Anne? 1 ano? 2? Pois é, a minha casa própria, ela veio com 1 ano. 8 meses. Eu comprei à vista. Nossa, que legal, né? Mas minha casa foi 3 mil na época. E aí, a Anne podia olhar para mim e falar assim, nossa, mas eu acho que Deus não está sendo tão bom comigo não, porque eu vou comprar minha casa depois de 2 anos, e eu dei uma entrada, ainda vou parcelar. Será? Eu não vou ser grata. Por que eu vou ser grata se Deus não fez na minha vida o que fez na pastora Vânia, né? Cada situação é única, é uma. Cada situação é única ali, ó. Lá na minha faculdade tem uma menina de 22 anos. Ela começou a estudar com 17. 22 não, acho que ela tem 20. Começou a estudar com 17. E lá na minha sala tem um monte de véia também, igual eu, assim. Aí a gente fica, por que eu não estudei como era nova, né? Olha, fulana novinha, pode escolher aí várias outras faculdades, vários isso, vários aquilo e tal. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Tudo tem o seu tempo. Sabe, hoje é o dia que Deus ele quer fazer na minha vida. Esse é o momento que Deus ele quer fazer na minha vida. E aí não dá para a gente ficar questionando por que não ontem, por que não hoje, porque daí a gente se torna ingrato. Quando a gente fica questionando muito, a gente se torna ingrato. Sabe, quando você dá um presente para o teu filho e ele começa a perguntar muito, mas por que, mãe? Mas nem é meu aniversário, mas não sei. Me dá de volta. Não quer não? Não é mais ou menos assim? Quando Deus ele coloca algo nas nossas vidas, não importa o tempo, não importa o momento, não importa a circunstância, se é de Deus, vai prosperar, vai ser bênção, e nós só temos que ser gratos. E pelas coisas negativas que acontecem também, como eu falei aqui no começo, seja grato. Hoje não deu, mas amanhã dá. Essa semana não deu, mas semana que vem dá. Uma hora vai dar. Uma hora vai acontecer. Meu Deus, sabe? Se eu fosse testemunhar, irmãos, de tudo que Deus já fez na minha vida em questão de prosperidade, eu não saía daqui essa noite. Ia ser uma cura interior aqui de 4 horas na vida de vocês. Porque eu tenho muita bênção, muita bênção. Pastora, mas é muita coisa que Deus faz na minha vida, irmãos. Não é porque eu sou, perfeitinha, boazinha, santinha, que eu não sou não, irmãos. Mas, primeiro que aquilo que Deus coloca no meu coração, eu vou atrás. Quando Deus colocou no meu coração a minha faculdade, irmãos, eu não fui fazer um Enem, eu não fui fazer nada. Eu falei assim, Deus, eu vou me inscrever aqui nesse negócio, eu vou ter que pagar na época era 530 por mês. Eu vou vender trufa, eu vou vender din-din, eu vou fazer alguma coisa, porque não estava no meu orçamento. Eu vou fazer alguma coisa que seja fora do meu orçamento para eu pagar essa faculdade, mas eu vou fazer. Isso tem 3 anos. E eu fui fazer, irmãos. Eu não faço de graça. Eu não fiquei esperando ali o milagre ser assim, sabe? Aquele de eu não pagar nenhum real. Não, eu paguei. Depois, quando eu não tinha filhos, irmãos, que eu queria ter um filho, eu ia nos médicos, eu chegava lá, e o médico falava assim, olha, toma tal coisa. Eu tomava, eu fazia, eu corria atrás, eu ia. Eu acho que eu levo muito a sério aquela parte do esforço-te, tem bom ânimo. Sabe? Não é só ficar em casa esperando cair do céu, porque não vai cair assim. Tem coisas que o diácono Everton, ele conta que o emprego foi na porta dele. Mas é uma exceção, é 1 em 1 milhão. Você quer um emprego? Acorda cedo, arruma os teus currículos e vai atrás, vai entregar. E aí Deus, com certeza, Ele vai te abençoar. Deus, com certeza, tem o melhor emprego para você. Você quer passar num concurso? Estuda, sabe? Coloca ali um propósito de estudar tantas horas por dia. Com certeza, o concurso é teu, a vaga é tua. Mas faz a tua parte. Porque senão nós vamos nos tornar ingratos, porque as coisas elas não vão vir na medida com que a gente precisa, na medida com que a gente pede do Senhor. Vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza, e gratidão faz parte disso. Ser grato faz parte disso.
Aprenda a agradecer por tudo, por tudo, por tudo. Sabe? Por tudo mesmo, agradeça. Senhor, não foi bom? Não. Estou sendo grato. Senhor, foi bom? Estou sendo grato. Aprenda a ser dizimista, ofertante, ajudar o próximo, semear na vida das pessoas. Existem pessoas que são terreno fértil, que nós ajudamos e o Senhor, Ele nos ajuda em dobro, em triplo. Aprenda a semear. Aprenda a semear na obra, a fazer a obra. Esses dias eu estava numa igrejinha que o meu esposo foi ministrar. E, só para concluir aqui. E aí eu já estava lá no banco. E a pastora falou assim, alguém quer uma oportunidade? Alguém tem uma bênção para contar? E eu fiquei lá, sentada, esperando o momento que o meu esposo fosse ministrar. E o Senhor tocou no meu coração e me disse assim, lembra do voto que você fez? Que você disse que aonde você fosse, você ia contar o milagre que eu fiz na tua vida. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu nunca, acho que já era segunda ou terceira vez, quarta que eu estava indo lá naquela igreja. E eu nunca tinha contado o que Deus tinha feito na minha vida. E aí eu levantei minha mão, eu fui lá e falei da esterilidade. Contei que Deus, depois de 10 anos, abriu minha madre e me fez mãe de filhos. E assim, todo mundo lá, olha que bênção. Depois uma irmã até falou assim, eu achei que fosse por opção que vocês quiseram ter filho depois de 10 anos de casado. Não, não foi opcional. Primeiro ano nós já estávamos com o menino dentro do bucho, só que não foi. Mas o primeiro ano a gente já trabalhou para conseguir, né? Mas tem coisas que acaba que a gente se esquece de gratidão, de contar o que Deus fez, de vir aqui na frente. Tem coisas que a gente esquece, mas o Senhor, Ele nos lembra. Então, peça para o Senhor te lembrar aquilo que Ele fez. Sabe aquele dia que você estiver triste, angustiado, para baixo, você fala assim, Deus, senta aqui comigo, vamos fazer uma viagem, me leva lá onde eu era, o que eu era, e o que o Senhor tem feito na minha vida agora. Amém? Feche teus olhos, fica de pé. Queria orar com você.